Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário que vocês estejam assistindo nosso vídeo. Está no ar mais um Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VF VTV. E hoje eu vou falar com vocês sobre, hoje eu costumo muito fazer isso, né? Mas hoje eu vou comentar dois jogos num vídeo só, até porque são os dois jogos, porque são dois jogos especiais, né? Porque são dois jogos do grupo da morte da Eurocopa, né? O que tem França, Portugal, Alemanha e Hungria, né? E hoje a gente teve aquele que a gente tinha expectativa de um jogaço, né? Que acabou não sendo um jogaço como esperado, né? Mas teve a vitória da França sobre a Alemanha por 1-0, a vitória de Portugal sobre a Hungria por 3-0, né? Então a Alemanha perdeu na sua estreia, né? Desse confronto direto, desse grupo da morte, dá pra gente chamar, né? Mas primeiro eu vou começar falando por Hungria em Portugal. Primeiro eu vou começar falando do jogo entre Hungria e Portugal, depois eu vou falar do confronto entre França e Alemanha, desse grupo da morte da Euro, né? Mas eu vou começar falando de Hungria e Portugal, né? Bom, foi um jogo que, na minha opinião, que Portugal já estava desde o início do jogo marcando o bloco alto, né? A seleção da Hungria, né? Só mostrar a imagem para vocês. Sempre gosto de mostrar essas imagens, né? Para deixar mais claro. Olha só. Portugal marcando em bloco alto a seleção da Hungria, certo? E a Hungria, né, fazendo duas linhas de quatro, né? Isso quando a Hungria partiu para o meio de campo, né? Tentava bloquear Portugal, a seleção de Portugal a partir do meio de campo, né? Mas a seleção de Portugal, desde o início do jogo, já estava em cima da seleção da Hungria, pressionando nesse bloco alto, já marcando em cima. Portugal, que durante todo o jogo teve uma intensidade muito boa e criou várias chances claras, né? Mesmo com uma escalação no meio de campo do técnico Fernando Santos meio que conservadora demais, de acordo, se levar em consideração os dois elencos, né, de Portugal e Hungria, foi uma escalação de campo conservadora demais. Mas ainda assim, Portugal criou várias chances claras durante o jogo todo, né? O goleiro da Hungria fez várias defesaças durante o jogo, né? Mas enfim, a Hungria ainda tentava competir, tentava segurar na defesa, né? Tanto que montou essas duas linhas de quatro para para bloquear mesmo o meio de campo de Portugal, né? Tentar competir no meio de campo de Portugal e conseguia fazer isso, né? Conseguia competir no meio de campo de Portugal, bloquear as ações ofensivas de Portugal no meio de campo e às vezes tentava sair no contra-ataque, né? Como já a gente pode perceber durante algumas vezes isso durante o jogo, certo? A Hungria tentando se arriscar mais no contra-ataque. Isso quando eu falo que o Fernando Santos deixou o meio de campo de Portugal um conservador demais, quando ele botou os dois jogadores, Danilo e William, nesse meio de campo, né, para dar esse suporte na marcação, certo? Mas ainda assim, mas isso travava muito as ações ofensivas de Portugal no meio de campo, né? Daí, tipo, deixava dois jogadores como o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, né? Aliás, falando em Bruno Fernandes, estou com uma homenagem ao Bruno Fernandes aqui. Olha só, minha camisa do Manchester United que eu tenho aqui, camisa do Cavani que eu tenho do Manchester United, né? Também aqui minha singela homenagem ao Bruno Fernandes, né? Com a camisa do Manchester United aqui, que não é dele, mas é do Cavani, mas não deixa de ser uma homenagem eu com a camisa do Manchester United, né? Mas voltando a falar do jogo, né? O Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, né? Que são esses dois homens de criação de Portugal, nesse jogo de hoje, ficaram muito travados, né? Encaixotados pela defesa da Hungria, né? Certo? Porque a saída de bola de Portugal, esses dois volantes, o Danilo e o William, não estavam funcionando bem. Isso travava muitas ações ofensivas de Portugal durante a partida, certo? E às vezes, quando esses dois volantes perdiam a bola no meio de campo, não conseguiam dar prosseguimento à jogada, quando a Hungria conseguia recuperar a bola, tanto o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva tinham que ajudar a recompor na defesa, né? Meio que não é muito o a deles, vamos dizer assim, né? Sendo que tem esses dois volantes que perdem a bola, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva tinham que voltar lá para recompor a defesa, né? E a Hungria já estava com contra-ataque armado, né? E poderia ter sido um castigo para Portugal, né? Porque um desses contra-ataques a Hungria teria feito gol, mas o gol foi anulado, marcado impedimento, né? Mas enfim, era uma seleção de Portugal com uma escalação conservadora, que eu não concordei com essa escalação do Fernando Santos. Era mais preferível que ele botasse no meio de campo o Renato Sanches, né? Que ele botou no segundo tempo, e só dele botar o Renato Sanches a gente já percebeu que a seleção de Portugal melhorou muito. As substituições que ele fez com méritos no segundo tempo, né, surtiram efeito, méritos dele, né? E a seleção de Portugal fez 3 gols rapidamente, lá no finalzinho do jogo, né? Que poderia ser um castigo para Portugal, tendo o jogo 0-0, né? Ser uma estreia decepcionante, né? Ele fez as substituições a tempo do jogo e o Portugal conseguiu fazer esses 3-0, né? E no segundo tempo o jogo continuava o mesmo, né? Até as substituições, né? O meio de campo de Portugal muito travado, certo? Os seus jogadores de criação meio encaixotados da defesa, né?
Mas Portugal, como eu disse, ainda conseguia criar grandes chances para a Hungria, né? Mesmo com essa escalação meio conservadora no meio de campo, conseguia criar, como eu disse, né, grandes chances contra a Hungria, certo? É, isso a gente percebe, né? O Diego Jota nesse jogo perdeu várias chances, né? Uma logo no início do jogo, né? E isso o Portugal ainda conseguia achar espaços da defesa da Hungria, conseguia achar vários espaços, né? As entrelinhas da defesa da Hungria, né? E o Diego Jota tava com liberdade, né, para finalizar. A primeira chance que finalizada dele logo no início do jogo, né? Que até teve a discussão se ele deveria ter passado pro Cristiano Ronaldo ou não, né? Mas eu acho que até a decisão dele finalizar foi uma decisão aceitável, né? Porque ele tava com condições boas para finalizar e chutou com a perna boa dele, né? Então, daí essa é uma das defesaças do goleiro da Hungria no jogo, né? E outra chance que ele teve, né? Mais um espaço que o Portugal conseguiu achar, né? Que ele bateu a defesaça do goleiro, né? Eu até brinquei, até Cristiano Ronaldo, até o CR7, né? Perdeu uma chance, né? No primeiro tempo, né? Até eu brinquei. Pô, né? É por isso que o Diego Jota não passou a bola pro CR7, pro Cristiano Ronaldo, né? Porque ele perdeu a chance, até brinquei com isso, né? Mas enfim, voltando a falar do segundo tempo, o jogo continuava o mesmo tal, mas ainda assim Portugal conseguia criar grande chance, mesmo com a escalação conservadora no meio de campo, mas faltava mais ofensividade na hora da saída de bola, né? Então, substituições de Portugal surtiram efeito, o Fernando Santos fez as substituições a tempo antes do jogo acabar, né? E o Portugal fez 3 gols rapidamente, né? Primeiro gol, um lance até de sorte, né? Um gol cagado, né? Mas falando mais, uma linguagem mais do povão, né? Um gol cagado que o Portugal fez, né? Um chute, uma jogada até uma jogada bem construída, né? Começou com o Bruno Fernandes, né? Começou com o Bruno Fernandes e a jogada passou pela lateral e a, e a finalização, gol cagado, desviado, né? E Portugal fez 1-0, né? Depois Portugal até no lance vertical, né, conseguiu 2-0 no lançamento e o pênalti foi marcado, certo? Já Portugal dominando o jogo, e tal, deu até dó da Hungria, né? O time conseguiu se defender bravamente, né? Conseguiu se bloquear as ações ofensivas de Portugal no meio de campo, certo? Mas prezou-se a qualidade da seleção portuguesa, né? Que fez o 2-0 com o Cristiano Ronaldo de pênalti, sempre ele, né? Agora o terceiro gol de Portugal é uma jogada de muita qualidade, um golaço, uma jogada coletiva, troca de passes rápidas que terminou com mais um golaço do Cristiano Ronaldo, né? A bola foi passada para ele, e até méritos de quem passou a bola para ele, agora não tô lembrando quem foi exatamente, né? O Cristiano Ronaldo, se o jogador que passou a bola pro Cristiano Ronaldo tivesse demorado mais um tempo para passar a bola para ele, é, ele ficaria impedido, né? Tem uma jogada rápida que foi validada pelo VAR, até pensou que tá impedimento, mas o gol foi validado pelo VAR. E o Cristiano Ronaldo, a categoria dele, né? É decisivo, como sempre, o Cristiano Ronaldo, né? Apreciem Cristiano Ronaldo enquanto ele estiver em campo, né? Decisivo. Eu acho que dos últimos anos, o Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais decisivos da história. Mais decisivos, né? Que dá pra gente ver pelas expressões dele, pela raça que ele tem em campo, pela liderança que ele tem em campo, por ser esse jogador decisivo, né? Ele fez o 3-0 para a seleção de Portugal, né, no golaço da categoria CR7 de sempre, né? Enfim, foi um jogo que quando o Fernando Santos fez as substituições corretas, Portugal se soltou mais no jogo, né? Foi uma equipe mais ofensivamente, que jogou mais ofensivamente, quer dizer, já estava jogando ofensivamente desde o início, né? Mas a equipe teve mais liberdade ofensivamente, não ficou muito travada no meio de campo a partir das substituições que ele fez. Daí ele fez substituições a tempo antes do jogo terminar, que seria uma tragédia, esse 0-0 para a seleção de Portugal, né? Eu acho que ele tem que jogar com essa escalação assim, sabe? Pelo menos pelos jogos mais fáceis, vamos dizer assim, né? Acho que tem nem os jogos fáceis, né? Como esse contra a Hungria, né? Mas essa escalação assim, bota um volante de contenção, bota um volante mais ofensivo, né? Pra seleção de Portugal, que aqui funciona, né? Pra dar mais liberdade pros jogadores de criação. A gente viu como eu disse, né? A gente viu várias vezes o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva encaixotados pela defesa da Hungria, né? Conta que a seleção de Portugal não tinha uma boa saída de bola, né? Então tem que fazer assim, né? Não pode ser uma escalação muito conservadora, né? Certo? Daí quando o de Fernando Santos botou o Renato Sanches no jogo, os jogadores de criação de Portugal tiveram mais essa liberdade, com uma boa saída de bola, e viu que o Portugal conseguiu fazer com os 3-0, né? Então o Renato Sanches, pra mim, é o titular desse time de Portugal, na minha opinião, certo? Tem a acrescentar muito para essa seleção portuguesa, né? E eu queria até perguntar uma questão aqui para falar se o trabalho do Fernando Santos é bom ou não.
Cara, dá pra gente ver que o grupo de Portugal gosta muito dele, sabe? A gente vê, o povo português tem uma gratidão muito grande por ele, por aquele título da Euro, sabe? Então, pra mim, o trabalho dele é bom, na minha opinião, sabe? Tem algumas coisas que. A seleção de Portugal, com essa boa safra de jogadores que tem, poderia jogar mais? Poderia, óbvio, né? Mas o trabalho é bom, né? O trabalho é bom, certo? Na minha opinião, Então é uma seleção de Portugal que tem boa safra de jogadores, que pode jogar mais, mas o trabalho do Fernando Santos é bom, né? Na minha opinião. Agora já terminando de falar desse jogo, né? Passando para a próxima partida desse grupo da morte da Euro, que é o confronto mais esperado, né? É o confronto mais esperado desde dessa primeira rodada da Euro, que é esse jogo entre França e Alemanha. Terminou com a vitória da França por 1-0 sobre a Alemanha, né? O jogo que começou com muita marcação no meio de campo, um jogo que foi muito duelado no meio de campo nos minutos iniciais, né? A Alemanha tentando construir mais jogadas, a gente via até nos minutos iniciais o Kroos com domínio no meio de campo maior, certo? A Alemanha tentando trabalhar mais a bola, mas a França também estava com suas opções. Também um jogo de muita marcação no meio de campo, nos minutos iniciais. Mas é uma jogada. Mas a gente vê, né? Hoje eu diria que os volantes da França fizeram a diferença, na minha opinião, né? Além das transições ofensivas da França, na minha opinião, né? Que a França acabou não conseguindo fazer alguma transição ofensiva, faltou matar o jogo pra França, que não comprometeu a vitória, né? Mas a gente via a Alemanha trabalhando a bola nos minutos iniciais do jogo, certo? Com boa. Tentando trabalhar bolas entre linhas e tal. Eu acho que até num determinado momento do jogo, né? Os volantes da França conseguiam ser manipulados, na minha opinião, pelo meio de campo da Alemanha, quando faziam a pressão, certo? Mas a gente via, né? A Alemanha tentando trabalhar mais a bola nos minutos iniciais, a França com suas opções, até que o jogo estava equilibrado até aqui, na minha opinião, até esse determinado ponto do jogo, até que Pogba, aqui também mais uma homenagem ao Manchester United, o Pogba que veste a camisa do Manchester United, é jogador do Manchester United, fez grande temporada pelo Manchester United nessa temporada. O Pogba achou um passe sensacional pro jogador da França fazer o cruzamento e o gol contra do Hummels, né? Que joga o Pogba ao absurdo. Quando o Pogba tá com vontade, tá concentrado, ele é um dos melhores do mundo na posição, né? Dá pra gente dizer que a França joga com três volantes, né? Jogou com três volantes, né? Que é o Kanté, o volante de mais marcação, é, o, o Rabiot, que o Rabiot é muito criticado, né? Mas hoje no conjunto da França ele jogou muito bem, na minha opinião, o Rabiot, né? O Rabiot, que ele é meio que nesses três volantes da França, ele é o organizador do meio de campo e o Pogba, o volante mais ofensivo, né? Então, a França jogou com três volantes do jogo de hoje, né? Três volantes muito bons, né? Os volantes da França hoje fizeram a diferença, na minha opinião, nesse jogo, né? Esse trio de volantes, pra mim, na minha opinião, foi muito bem. Certo, E a França aproveitando bastante as transições ofensivas, né, depois do gol, né? A França, depois do gol, né, deu mais a bola para a Alemanha. A Alemanha teve que trabalhar mais as jogadas, porém não conseguia caprichar nesse passe final. A Alemanha tentava trabalhar a bola tanto pelos lados, passando pelo meio de campo, tentava encaixar alguma chance nas entrelinhas, mas a França sempre bem posicionada, né? Aliás, a defesa da França hoje muito bem, né? Para fazer as interceptações dos lances da Alemanha, muito bem a defesa da França nesse jogo de hoje, né? Como de costume, né? A França faz um jogo muito sólido, né? Tanto na defesa quanto para contra-atacar, né? A França é um time muito sólido, né? Por isso que é a atual campeã do mundo, né? A França tem um time muito sólido para contra-atacar, para defender. Hoje mais uma partida muito segura defensivamente do time da França, né? É aquilo que eu falei, né? A Alemanha até conseguia manipular os volantes da França, né? Certo, mas quando eles tentavam fazer a pressão, né? Mas isso foi melhorando durante o jogo, né? Isso porque no segundo tempo, né? Os volantes da França não faziam mais tanta pressão, né? Os volantes da França não faziam mais tanta pressão. Só o Kanté que não conseguia se manipular pelo ataque da Alemanha, certo? Mas enfim, era uma França que já no segundo tempo deixou de pressionar mais a Alemanha, já deixou mais de fazer duelos no meio de campo, certo? Mas ainda assim os volantes da França, né? Fazendo muitas roubadas de bola, certo? E a França tentando mais fazer as transições ofensivas no segundo tempo com o seu trio de ataque, né? Griezmann, Mbappé e o Benzema, certo?
Quanto tempo que a gente perdeu de Benzema na seleção francesa? Porque esse cara joga um absurdo, né? Sempre bem posicionado na área. E a França conseguiu ganhar uma Copa do Mundo sem ele, né? Só mostra como essa seleção da França é muito competitiva, é a atual campeã do mundo, certo? Então as transições ofensivas da França muito bem é, no jogo de hoje, certo? Dificultando bastante a defesa da Alemanha, que faltava caprichar no passe final, né? E a Alemanha, durante o segundo tempo todo, né? Rodando a bola, não conseguia achar um espaço, né? Quando até conseguia chegar, quando até conseguia fazer uma jogada pela lateral, sempre quando tava usar uma bola para a área, pro meio da área, né? Sempre estava lá um jogador da França para tirar essa bola, certo? Então a França muito bem no jogo de hoje, um jogo muito sólido da França. É, e a gente tem que falar uma coisa, né? Acho que até faltou um armador nesse meio de campo hoje da Alemanha, um cara para armar o jogo mais ofensivamente, né? Por esse ponto, o Goretzka fez muita falta hoje pro meio de campo da Alemanha, na minha opinião, certo? Uma Alemanha que até tentou ter o controle desse meio de campo, mas sempre sofreu com as transições ofensivas da França, certo? Então, prezou-se pela qualidade dos jogadores franceses. Hoje, a qualidade dos jogadores franceses estavam muito bem. Um time coletivo muito bem da França, com os volantes roubando bem a bola, bem defensivamente. Cada um dos volantes com as suas características bem definidas, com a sua função bem definida. O Kanté para ser esse jogador mais de contenção na defesa, Kanté na sua qualidade sempre, o de mesmo. O Rabiot fazendo uma partida consistente, fazendo essa função de organizar o meio de campo da França. Pogba sendo esse volante mais ofensivo, ele que deu assistência, né? Quer dizer, ele que foi responsável, né? O responsável geral pelo gol da França, certo? E as transições ofensivas da França, os contra-ataques, muito bem, né? O Mbappé, acima da média, joga. Olha só, gente, olha. Só você que, pra quem viu o jogo, olha só as arrancadas em velocidade do Mbappé, cara. Teve um lance no segundo tempo, no segundo tempo que teve essa polêmica se foi pênalti ou não, tal, se o jogador da Alemanha tirou a bola ou não, né, se foi pênalti ou não. E o Mbappé, a bola parecia que estava dominada pelo zagueiro da Alemanha, e o Mbappé foi lá correndo uma velocidade absurda pra roubar essa bola, pra dominar essa bola, correr pro gol. Isso não foi, ele só não fez o gol, né? Porque eu não consegui ver o lance direito se foi pênalti ou não, mas ele só não conseguiu fazer o gol porque foi desarmado, precisamente pelo zagueiro da Alemanha, certo? Mas o Mbappé jogou um absurdo no jogo de hoje, muito importante para esses contra-ataques, transições ofensivas da França, né? O trio de ataque da França é muito responsável por isso, né? Muito bem, certo? Então a França fez um jogo sólido do início ao fim, acabou vencendo por 1-0, vitória merecida da França, né? Esse grupo da morte da Euro que promete grandes jogos ainda, muitos bons duelos, né? Ainda vai ter França e Portugal, Alemanha e Portugal, certo? Então muitos jogos nos aguardam pela frente desse grupo da morte da Euro, né? Esse é mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal no YouTube da VFVTV. Muito obrigado a todos pela audiência, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo pros amigos e tchau, pessoal.